Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, a sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, a sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai, as hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões, pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, a sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Amém. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela bênção da oportunidade que Ele está nos concedendo. Tivemos aí uma chuva um pouco antes do culto e eu fiquei imaginando como esta gente vai fazer para vir na igreja. E eu louvo a Deus por vocês serem valentes, não é? Enfrentar esse temporal e chegar aqui. Graças a Deus que agora a chuva parou e certamente aqueles que estavam planejando de vir já poderão chegar até aqui. Mas eu quero louvar a Deus. A obra de Deus é feita por pessoas que têm coragem. A obra de Deus não é feita com covardia, mas é feita com ousadia. Nosso culto hoje é o culto de missões. Todo quarto domingo, as igrejas metodistas no Brasil, elas falam de missões. Cada qual dando a ênfase na necessidade de nós contribuirmos para a grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós cantamos esse cântico, nós temos que pensar na necessidade de nos levantarmos. Essa expressão fala da importância de ter atitude, da importância de termos ação no sentido de querer que as pessoas possam conhecer o Deus que nós conhecemos. Por isso eu louvo a Deus por você estar aqui, aquele que nos ouvem também, ou nos ouvirão. Que Deus possa nos levantar em poder. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que exige de nós ousadia. As forças do mal, de todas as formas, tentarão nos achatar, tentarão nos desacreditar,
mas nós precisamos nos levantar em poder para fazer a obra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler no capítulo 14 uma passagem na qual o apóstolo Paulo é o nosso modelo de encorajamento, é nosso modelo de perseverar. E ele revela a nós de que o reino de Deus é tomado por esforço por aqueles que ousam, e não por aqueles que cruzam o braço e acham que o Senhor não espera de nós atitude. Capítulo 14, eu quero ler a partir do verso 19. Veja o que diz a palavra de Deus. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Itália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Você já parou para pensar, se você vivesse uma realidade como esta do apóstolo Paulo, qual seria a sua atitude? Por causa do evangelho, você será apedrejado a ponto de ficar como morto, e você fosse recobrado a sua saúde, será que você se levantaria com o propósito de estimular os irmãos, de fortalecer os irmãos na fé, de dizer para eles que importa para o reino de Deus, ele precisa ser pregado em meio a tribulações, e que nós precisamos perseverar e fortalecer e consolar os irmãos? Ou será que nós nos acovardaria a ponto de dizer: olha, eu não quero nem saber mais desse negócio de evangelho, eu consegui escapar dessa e agora eu quero ficar fora disso? Pois o apóstolo traz para a gente essa visão de missão, de que se queremos fazer missão, nós teremos que pagar preço. Não dá para fazer missão vivendo na zona de conforto, porque quando nós saímos com o propósito de levar o evangelho, nós vamos ser apedrejados, nós poderemos ser mortos, nós vamos ser ignorados, humilhados, mas isso faz parte. Porque o inimigo de nossas almas, tudo o que ele não quer é que a gente creia no evangelho, a ponto de desejar compartilhar dele. Amados, eu e você somos chamados para pregar o evangelho. A nossa pregação, não pregação, é omissão. Por isso eu gostaria de começar este culto orando. Primeiro agradecendo a Deus por Ele ter nos dado a vida, a saúde, a oportunidade, por Ele ter se manifestado através de Jesus Cristo para nos trazer o perdão, pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu para nos dar poder para fazer a obra. Mas eu gostaria que nós pedíssemos perdão, porque nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos.
A tarefa missionária, Deus poderia ter dado essa tarefa aos anjos, mas Ele escolheu a mim e a você para que pudesse fazer a tarefa missionária. Não deve ser para nós um peso, mas uma alegria, um privilégio a gente falar de Jesus. Falar de Jesus não da teoria, mas falar de Jesus, daquilo que Ele fez e faz em nós. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Apresente a tua vida a Deus, por favor. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs. Obrigado porque hoje nós temos a oportunidade e a liberdade de compartilhar da Tua palavra. E Deus, nós podemos estimular um ao outro, Deus, na tarefa missionária. Há muitas vidas precisando ouvir da Tua palavra. Ó Pai, nós sabemos da nossa responsabilidade, mas nós temos muitas vezes ignorado, omitido, e nossa oração primeira é que o Senhor perdoa esta omissão nossa, para que nós possamos sair daqui com um propósito de viver uma vida intencionalmente, com um propósito de anunciar o reino de Deus, de repartir da boa nova da salvação. Pai, há muitas pessoas precisando do Senhor. Pai, ajuda-nos a reagirmos de forma que nós possamos manifestar graça na vida das outras pessoas. Faz de nós, Deus, canal de bênçãos. Eu quero te louvar pela vida destes amados que o Senhor trouxe. Eu quero abençoar aqueles que não poderão estar conosco. Que o Senhor possa visitá-los com poder e graça. Senhor, que esse tempo de culto seja um tempo de louvor, de adoração, de edificação na palavra. Que o Senhor possa nos dar corações abertos, mentes abertas, que nós possamos sair daqui com um propósito, que a gente possa sair refletindo em tudo que ouvirmos aqui, e que nós possamos sair com um propósito de fazer diferença lá, fora deste lugar. Que o Senhor possa nos incomodar. Receba o nosso culto. Receba tudo aquilo que nós fazemos para o louvor da Tua glória. Por isso, Deus, olha para nós com misericórdia e assista-nos com Teu Espírito, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, expressar nosso louvor ao Senhor. Pedir para que os irmãos se coloquem em pé, para que nós possamos, através desse momento de cântico, de louvor, reafirmar tudo aquilo que nós acabamos de ouvir, aquilo que nós acabamos de orar, aquilo que nós colocamos nossa vida à disposição, para que Deus possa nos usar, para que, como o pastor comentou, nós possamos sair e fazer a nossa missão, sermos um farol que brilha à noite, uma ponte sobre as águas, uma flecha que acerte o alvo. É isso que nós vamos cantar. E que nesse momento nós possamos cantar não para nós aqui. Nós estamos louvando ao Senhor e cantando ao Deus Altíssimo. Então que não olhe para nós, e nós não olharemos para vocês como igreja agora, mas nós olharemos para o Senhor, que é digno de todo louvor. Amém?
porque o Senhor nos usa, Pai. O Senhor não precisaria de nós, bastariam os anjos, Senhor Deus, para fazer a tua obra. Mas tu, ó Deus, com a tua misericórdia e o teu amor, nos concedeu, ó Pai, a oportunidade de, neste mundo, ó Pai, durante a nossa vida, a nossa caminhada, enxergarmos, ó Deus, qual era a nossa missão aqui, Pai. Qual era a importância da nossa vida perante o próximo, perante aqueles que não puderam ouvir a tua palavra, que são muitos, Pai. Obrigado, ó Deus, porque a tua igreja não somente canta, mas ela declara nesse momento, ó Deus, que quer ser usada, que quer sair, ó Deus, dar um passo adiante. Não quer, ó Deus, ficar como uma igreja morta, mas como uma igreja viva, Deus, cheia do teu Espírito, Pai, que busca o aprendizado, o crescimento, mas que tenha ousadia, Pai. Aleluia, Jesus, ousadia de falar em teu nome, de explicar àquele que precisa quem é Jesus. O que é Jesus na nossa vida, Pai? Te louvo, ó Deus, te adoro, ó Pai. Te adoramos como igreja, como teus filhos nessa noite. Te agradeço, ó Deus, pela tua presença em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se por um instante. Ainda como igreja, né? Como corpo que somos nesse momento de missão, nessa celebração que temos por essa oportunidade de fazer missão. Eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar. Nós vamos aqui colocar a projeção da antífona número 11 do nosso cenário, que ela tem o título O Caminho da Vida. Essa antífona, ela foi retirada, obviamente, da palavra de Deus, e ela está no Salmo 51, dos versículos de 1 a 4 e depois dos versículos de 6 a 17. Mas para que nós possamos fazer a leitura como igreja, né, responsivamente, ela está projetada aqui. Espero que consiga ler. A gente nunca sabe exatamente como é que a letra vai sair, mas eu acredito que todo mundo possa acompanhar. Então, como a gente está acostumado a fazer, eu vou fazer a leitura do primeiro verso, na sequência a igreja faz todos juntos, e aí no final lemos o último versículo juntos, ok? Então diz assim a palavra de Deus através deste salmo: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. Não te agradas de holocaustos. Todos juntos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aleluia. Glórias a Deus.
Irmãos, esse texto é uma oração a Deus. O salmista aqui, ele se coloca numa condição total de dependência e pede para que Deus possa auxiliá-lo, purificá-lo, para que o seu rosto esteja escondido dos nossos pecados. Nós sabemos que na presença do Senhor nós devemos procurar estar limpos, livres de todo pecado. Obviamente, pecadores que somos, temos que recorrer a Deus, pedir perdão, para que Ele possa ter na sua misericórdia e no seu amor a paciência de nos ouvir, de nos receber novamente. Eu muitas vezes coloco essa situação de que se nós como pais temos que fazer tantas vezes de perdoar os nossos filhos, Jesus também faz o mesmo com a gente. E a gente sabe o quanto é difícil. Parece que muitas vezes a nossa paciência vai se esgotando com os nossos filhos, que nós somos humanos. Glórias a Deus que Deus é Deus. Ele é Senhor das nossas vidas e Ele é maior que tudo, que todos. Não há nada que seja maior que Deus. E na sua grandeza, na sua soberania e no seu amor, Ele nos perdoa. A cada tombo, a cada escorregada, a cada dificuldade, quando nós voltamos ao Senhor, Ele permite que estejamos limpos para poder adorar e louvar o seu nome. E nesse momento nós vamos ter um momento pessoal, para que cada um possa buscar a presença do Senhor agora, esquecendo quem está do seu lado, quem ficou em casa, o que vai ser feito amanhã. Esse é o seu momento, é o meu momento, é o nosso momento na presença do Senhor, para que Ele possa purificar-nos dos nossos pecados, livrar daquilo que é ruim, permitir que nós como igreja possamos adorá-lo em espírito, em verdade. Enquanto nós ouvimos aqui um hino que a irmã vai dedilhar, vai tocar, ore ao Senhor, aproveite esse momento que é precioso na casa de Deus para se colocar na presença dEle. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante de Ti, Pai, como Teus filhos, clamando ao Senhor pelo Teu perdão, Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, mais uma vez, sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, Senhor, e reconhecemos a nossa dependência de Ti em tudo que fizermos, em tudo que fazemos, porque sem Ti, ó Deus, nada somos. Isso não é da nossa boca apenas, mas é do nosso coração, ó Deus, que Te exaltamos nesse momento, Te clamamos, ó Pai, pelo Teu amor e pelo Teu perdão, ó Deus. Obrigado por cada irmão que tem a chance, ó Deus, de se colocar prostrado diante de Ti. Nós sabemos das nossas dificuldades, ó Deus, e das nossas fraquezas, mas acima de tudo reconhecemos que no Senhor está a vitória, Pai. Em Ti, ó Deus, nós já somos mais que vencedores. Em Ti, ó Deus, nós podemos glorificar. Em Ti nós podemos, ó Senhor Deus, ser reconhecidos como Teus filhos, Pai. Muito obrigado, porque não sendo merecedores, ainda assim o Senhor tem um amor infinito por cada um de nós. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos nos sentir limpos, ó Deus, diante de Ti, purificados, perdoados, Pai. E que possamos sair daqui
com o desejo profundo dos nossos corações de não recorrermos os mesmos erros, Senhor. Para que os nossos pecados de gaveta, aqueles, ó Deus, que volta e meia recorrem, ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, caiam por terra, ó Pai, e que nós sejamos, ó Deus, fortes, que nós tenhamos a força que vem do Senhor para superar a tudo isso. Obrigado, ó Deus, por essa noite e pela Tua presença, em nome de Jesus, amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos colocar em pé, novamente, agora, limpos que estamos na presença e pelo amor do Senhor, pelo seu perdão, declarar aqui que nós queremos sim fazer missão, e fazer essa missão, ela traz o resultado, que é a colheita que nós temos, certo? Quando nós plantamos aquilo que é bom, quando nós lançamos a semente em terra fértil, certamente o Senhor regará, e certamente daí sairão novos convertidos, novas pessoas que vão conhecer a Deus e também proclamar a sua palavra. A nossa missão é levar a semente, a colheita é do Senhor. Em nome de Jesus, vamos louvá-lo nessa noite. Que o Espírito, Deus, venha sobre nós, Pai, e que nós tenhamos a oportunidade, ó Deus, de encarar com ousadia o que Tu colocas em nossas mãos. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tens feito, pelo amor, ó Deus, derramado sobre nós, e que a ação, ó Deus, venha do nosso coração, mas que nós, ó Deus, tenhamos
força, caminhemos numa direção que leva ao Senhor, e conosco, ó Deus, possamos plantar junto contigo, ó Deus, colher o melhor do que tu tens para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos crescendo devagarzinho. Hoje nós já tivemos a nossa irmã Cidinha, né, Cidinha? E, irmãos, uma coisa interessante. Essa mulherona que estava tocando violão aqui, vocês viram? Então, desafiei essa menina a tocar violão. Ela começou a tocar em dezembro. Que coragem de pegar o violão, treinar durante a semana e vir para frente. Eu achei isso uma ousadia. Achei isso uma ousadia. É Deus usando de misericórdia para conosco, levantando pessoas com dons, com talentos. Eu imagino que se eu tivesse que entrar numa aula de violão para tocar alguma coisa aqui, precisaria de um bom tempo para eu tocar. Não é fácil, irmã Luísa, que já toca há muito tempo, não é fácil. Começou em dezembro, né? Louva a Deus pela irmã Sueli, que tem um dom escondido aí, mas que teve coragem de fazer isso. Glória a Deus, é isso mesmo. Irmãos, a obra de Deus é feita assim. Nós não perdemos a família do Lubick, eles foram enviados. Eles também estão enfrentando desafios lá em Vila Velha, né? Vão ter que também recomeçar naquela cidade. E nós não perdemos, nós ganhamos. Quando fazemos missão, nós ganhamos. Quando nós temos a ousadia de fazer o envio, né? A Bíblia diz que quem quiser ganhar tem que perder. Então essa é uma perda momentânea, porque Deus vai levantar vidas, Deus tem levantado vidas, e estas vidas que se tem colocado à disposição, Deus vai usar para o louvor da glória de Deus. Certamente Deus vai trazer novas pessoas, certamente Deus vai levantar novas pessoas. Esse é o tempo de engajar-se. Não fique de fora, coloque o teu dom à disposição, para que o nome de Deus seja glorificado. Vocês não estarão fazendo nada para mim, vocês não estão fazendo para agradar pessoas, mas vocês vão fazer para glorificar o nome de Deus. A Ele sim seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 6. É uma passagem bíblica bastante conhecida de todos nós, e eu não tenho a pretensão de aprofundar. Eu gostaria apenas de dividir esse texto em duas etapas, porque tem muito conteúdo. Então eu vou falar hoje, Isaías 6, e no próximo domingo eu vou falar de novo, e aí eu termino o que eu gostaria de trabalhar com vocês em Isaías 6. Então, capítulo 6, eu vou ler hoje de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8. Diz assim o texto: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz,
E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, a tua palavra por si só é uma mensagem poderosíssima. Senhor, nós vimos isso hoje na escola dominical, o quão poderosa é a tua palavra. Deus, agora nós queremos que o Senhor se manifeste através da tua palavra. Nós queremos sim que o teu Espírito Santo nos capacite tanto para falar como para ouvir. Que esse tempo de reflexão também seja um tempo de desafio, seja um tempo de compreensão, seja um tempo no qual possamos fazer propósitos. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de pensar com vocês neste culto de missões sobre as implicações do chamado. Talvez você esteja pensando que chamado é pastoral, é para liderança, mas o chamado é tanto para mim como para você, é um chamado que nós temos. E quais as implicações que isso tem? Ninguém que verdadeiramente tenha tido um encontro com Deus, ninguém que teve um encontro com o Senhor, consegue viver na zona de conforto, sem se incomodar. A gente tem por hábito, quando conquistamos, quando alcançamos alguma coisa de valor importante, nós gostamos muito de compartilhar com as pessoas. Quando algo maravilhoso, grandioso acontece conosco, nós gostamos de contar para as pessoas. Não há nada mais grandioso do que ter um encontro com a pessoa de Jesus. E não há como a gente esconder o brilho da glória de Deus. O livro de Deuteronômio, ou do Êxodo, melhor, registra que Moisés esteve 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E quando ele desceu de lá, o seu rosto brilhava. Ele não sabia, mas as pessoas olhavam para ele e conseguiam notar que ele esteve na presença de Deus. Quando nós nos deparamos com Deus, temos um encontro com Cristo, nós também precisamos permitir que as pessoas observem que o encontro que nós tivemos foi grandioso, foi maravilhoso, foi transformador. Nesse culto de missões, o que nós precisamos compreender é isso, que não dá para a gente ter um encontro com Cristo e continuar na zona do conforto, sem se importar com tantas vidas ao nosso redor, caminhando para uma eternidade sem Deus. Você já parou para pensar quantas pessoas ao teu redor ainda não professou a fé em Jesus Cristo? Ainda não foi batizado? No teu trabalho, em casa, no círculo de amizade. Isso deveria nos incomodar. Você chegar no teu trabalho, quanta gente, você olha pessoas tão boas, pessoas de caráter, pessoas que têm uma vida honesta, uma pessoa trabalhadora, cheia de valores, mas que ainda não conhece a Jesus. Imagina o que é você conviver, relacionar e você não se importar, não se preocupar com que ela possa conhecer o Evangelho de Jesus. Imagina alguém da família que você estaria disposto a dar o coração por ela. Não é possível que você vai se conformar, achar que o fato dele ter bom caráter, ser uma pessoa boa,
Amados, ser bom não nos garante a vida eterna. Se ser uma pessoa boa garantisse a vida eterna, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Se ele veio, é porque Deus viu que no mundo não havia um justo sequer. E por isso ele decidiu mandar Jesus Cristo, seu amado Filho, para morrer no nosso lugar. Pense comigo, em nossas casas, nosso trabalho, círculo de amizade, há muitas pessoas sem Deus, indiferentes à palavra de Deus, descrentes. Eu costumo dizer que no nosso redor, no nosso redor há muitos pecadores, além de nós. Mas somos pecadores arrependidos, lavados, regenerados no sangue de Jesus. Mas há muitos ao nosso redor que não teve essa experiência. E eu e você precisamos ser o meio, o canal para que ele possa alcançar a salvação. Nosso propósito no culto de missões é despertar a igreja quanto à responsabilidade de nós não nos acomodarmos. Nós vamos ter, sim, que responder para Deus sobre aqueles que estão ao nosso redor, e nós não falamos de Jesus para ele. A tarefa de fazer discípulo, ela é de todos que um dia tiveram encontro com Cristo. O id de Jesus é para todos aqueles que um dia encontraram com o Senhor. Eu quero pensar ainda uma outra questão. Tem se falado muito sobre a volta de Jesus. Nesses dias, ou nesses meses, pelos meios de comunicação, como se tem falado, né? O Senhor está voltando, o anticristo está se manifestando, já está. Sim, eu gostaria de... Tenho falado sobre isso e eu quero continuar reafirmando. O caos não diz que Jesus vai voltar por isso. Eles são apenas sinais. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo assim, sinais que nós precisamos ver, que denota que Jesus de fato está por voltar. E eu quero destacar alguns, como a incredulidade. As pessoas, eu vou falar sobre isso domingo que vem, mas as pessoas, elas estão com o coração endurecido. As pessoas têm desprezado a palavra de Deus. As pessoas já estão com o coração cauterizado, a mente cauterizada, não há nada. Você pode plantar a bananeira, que ela continua indiferente com relação à palavra de Deus. Elas continuam indiferentes, como se nada tivesse acontecendo. A incredulidade, a indiferença, o desamor, o egoísmo, a frieza espiritual, a autoafirmação religiosa, as inversões de valores, ou a inversão de valores, o descompromisso com a obra de Deus, com a palavra, com a oração. As pessoas hoje têm maior facilidade. Você tem um meio de comunicação na mão, que você pode aproximar de Deus, contudo, está tão fácil que as pessoas têm deixado de utilizar para o louvor da glória de Deus. Não há tempo para a palavra, mas há tempo para dedicar-se a muitas coisas que não constroem, que não edificam. Pensa o tempo que nós gastamos no celular, que não constrói, que não glorifica a Deus. Pensa. Quanto tempo a gente gasta que a gente poderia levar a sério a vida com Deus, e a gente não leva. Também gostaria de compartilhar com vocês ainda, que estes sinais, eles estão presentes não só no mundo, mas dentro da igreja. Muitos, até mesmo dentro da igreja, têm vivido essa indiferença, essa incredulidade. Não há nada que se faça que possa desbloquear, tirar a resistência da mente e do coração. Vivem a síndrome de Gabriela, ou do pau torto. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Eu sou bom, eu não faço mal para ninguém,
não é? Pago as minhas contas. Então, para que eu vou ter que me meter com o Evangelho? Ter que mudar de vida? Isso vai gerar incômodo para mim. É preciso que a gente note que esses são os verdadeiros sinais de que Jesus está voltando. Se nós pudéssemos ler o capítulo 24, nós vamos compreender exatamente isso que eu estou falando. Deixar de evangelizar é um ato de desamor, é pecado. Porque a Bíblia diz: se a gente sabe o que deve fazer e não faz, nisso estamos pecando. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que pregar é uma obrigação, e ele fala mais: ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Logo, a nossa preocupação não deve ser pelo caos que nós assistimos, mas nós precisamos preocupar com o pecado que prospera na vida das pessoas, e que as pessoas têm sido indiferentes. Não se fala mais de pecado, não se fala mais da necessidade de arrependimento, de rendição, de mudança de vida, de transformação de vida. As pessoas estão felizes com a religiosidade que não te incomoda. Eu quero ainda usar o texto de Isaías como assim uma forma de nos ajudar nesse desafio do ir e fazer discípulos de todas as nações. Veja, o profeta Isaías vivia um tempo de crise, de grandes crises. Veja, o rei Uzias havia reinado 52 anos. Sabe o que é isso? Um reinado de 52 anos. A morte dele gerou uma crise, porque homens maus assumiram o poder no lugar dele. Estabeleceram, fizeram leis injustas que oprimiam o povo, gerou uma crise moral no reino de Israel, de Judá. E agora é esse estado, ou essas circunstâncias, é que Isaías vai ter um encontro com Deus. Veja, ele foi ao templo e ele teve um encontro com o Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele, falando desse texto, ele divide ele em 3 partes. E eu achei bacana e eu trouxe para compartilhar com vocês algo sobre isso. E a primeira coisa que ele diz, que Isaías foi ao templo e ele teve 3 visões. A primeira visão que ele teve foi de cima. Quando ele chega ali, ele vê Deus. Ele teve uma visão de Deus, ele olhou para cima e viu Deus. Ou seja, a terra podia estar em crise, mas ele viu Deus sentado no alto e sublime trono, e que tinha nas mãos o controle. Ele era Senhor soberano, e quando ele vê isso, ele se rende a Deus. Ele se deparou com a santidade de Deus, porque os anjos que estavam ao redor dele clamavam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando ele se depara com essa visão de Deus, com esse encontro de Deus, ele se enxerga. Porque uma das coisas que acontece conosco quando vemos Deus, quando temos uma experiência com Deus, é de nos enxergar. A coisa mais difícil é a gente se enxergar. A gente tem muita facilidade de enxergar o outro, o defeito do outro, mas enxergar o nosso é uma dificuldade. Eu quero estimular você a vir à escola dominical, tem sido bênçãos. E hoje de manhã nós tivemos uma tarefa difícil. E a irmã colocou, né, Lenice, a gente num aperto, com uma pergunta muito simples: quem é você? Nós temos muita dificuldade de falarmos de nós. Como a gente tem dificuldade de nos enxergarmos.
Mas se a pergunta fosse diferente, como fez no domingo anterior, quem é o fulano? É lógico que aqui ninguém ia falar mal do outro, ia tentar falar virtude, né? Mas pensa na facilidade que a gente tem de falar do outro. Principalmente falar de defeitos, de qualidades, a gente às vezes não fala muito, mas de defeito. Eu nem vou pedir qual para você falar do pastor. Mas certamente há tantos defeitos para ser visto no pastor. Mas se você perguntar para mim quem sou eu, olha, eu vou enrolar você, porque vai dar trabalho para responder. Quando nós nos deparamos com Deus, Ele nos dá condições de nos enxergarmos, de ver a nossa vida verdadeiramente. Segunda visão é que, se primeiro ele teve uma visão de cima, do alto, viu Deus no controle, viu a santidade de Deus, ele se enxerga. Agora, o segundo olhar que ele tem é um olhar para si, para dentro, ele começa a se enxergar. E quando ele se enxerga, ele vai ver o que? Os seus pecados, os seus defeitos, os seus problemas, a sua fragilidade, aquela santidade de Deus revela a ele que miserável pecador. Falamos muito sobre miserável pecador hoje de manhã, né? Então, revela a ele o quão miserável pecador é. E o seu clamor é agora: ai de mim, estou perdido, porque meus olhos viram o Senhor, e aí foram revelados os meus pecados, eu consegui me enxergar, e eu preciso mudar de vida. Eu tenho os lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, viram a santidade de Deus. Para aquele que tem um encontro com Deus, não fica sem se render, sem se enxergar. Quem tem um encontro com Deus se enxerga, tem propósito de sair da indiferença, propósito de mudar de vida, não consegue continuar na arrogância, não consegue continuar na soberba. Veja, Isaías poderia ter caído no remorso e pensado assim: minha vida é assim mesmo, não vai mudar. Um dia, conversando com alguém, eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, conversando com alguém, e eu falei para ele: rapaz, precisa mudar de vida. Jesus veio para transformar, para livrar o homem da morte e conduzi-lo ao céu. Ele falou assim: não, eu vou para o inferno mesmo. Eu falei: mas rapaz, você vai porque você quer, porque Jesus morreu para te livrar do inferno. Ele falou: não, mas não tem jeito comigo, eu vou para o inferno mesmo. Que tristeza. Quem tem um encontro com Cristo consegue se enxergar, mas consegue ver em Cristo a oportunidade de se libertar, de receber o perdão, a cura para a sua alma. E ele poderia ter caído no remorso, achar que não havia mais o que fazer, mas ele se arrepende, e por isso Deus o toca, através do anjo. Diz que o anjo veio com a brasa viva no altar, tocou os seus lábios, disse: isso é para que os seus pecados sejam perdoados, para que você seja curado. Toca com brasas do altar para trazer cura, trazer perdão. A terceira visão e última que eu compartilho com vocês é que, uma vez que ele enxerga, olha para cima e enxerga Deus, ele consegue se enxergar, e ele consegue se render, se arrepender, e mediante essa condição, ele começa a enxergar as pessoas que estão ao seu redor. Ele consegue ver a necessidade ao seu redor. A terceira visão é a visão de alguém que agora enxerga para fora, enxerga para os lados. E então ele ouve Deus dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tendo seus pecados perdoados, ele se apresenta dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero
terminar essa palavra pensando o seguinte: não há como fazer missão sem receber cura, sem receber o perdão, a libertação, sem ter um encontro com Deus. Não dá para fazer missão. E por que não dá para fazer missão? Pois o que as pessoas ao nosso redor precisam é exatamente de saber de um Deus que cura, que liberta, que restaura, que transforma vidas. E se eu não tiver a experiência com um Deus que muda a minha vida, que me ajude a tomar posse do perdão, e eu possa ser curado, liberto, como é que eu vou conduzir alguém que está precisando disso? Essas pessoas ao nosso redor, elas precisam de cura, de testemunho, de mudança de vida. As pessoas estão escravas do pecado, do medo, de um vazio existencial. E não dá para eu pregar o evangelho falando para que Cristo liberta, mas torto, sobrecarregado. Eu preciso dizer o que é que o Senhor Jesus fez na minha vida, o que é que Ele faz na minha vida, o que é que Ele pode fazer na minha vida. E é isso que as pessoas precisam. E isso é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é falar da religião, porque toda religião é boa. E se o cidadão entrar numa religião que não é boa, ele vai sair dela. Então nós não temos que pregar dizendo que a nossa religião é boa. A nossa religião é como qualquer outra, formada de pessoas pecadoras, mas lavadas, regeneradas no sangue do Cordeiro. Pessoas lavadas no poder de Deus, movidas pelo Espírito de Deus. As pessoas precisam saber de que nós somos pecadores, porém lavados, regenerados pelo sangue de Jesus. Elas precisam saber disso. A obra de Cristo na cruz não foi em vão. Foi para que nós pudéssemos alcançar pela graça o perdão e pudéssemos ser canais de bênçãos para que outros pudessem experimentar e viver isso. Nossa tarefa não é levar a religião às pessoas. Nossa tarefa é testemunhar o que Jesus fez e faz em nós. Se a irmã na escola dominical, no próximo domingo, perguntar o que é que Deus fez, o que é que Ele está fazendo na tua vida, o que você responderia? Se perguntar sobre a sua transformação de vida, e quantas pessoas têm usufruído dessa transformação, será que nós vamos responder com muita facilidade? Ou será que nós vamos ficar, irmã, angustiados como hoje, sem resposta para a irmã perguntar quem éramos nós? Nosso tempo é de crises, e há necessidade por todos os lados, não diferente do tempo de Isaías. E nosso encontro com Deus nos fará olhar para cima. Eu gosto do salmista quando ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. É que enquanto você conversa, você perde a oportunidade de ouvir, por isso que eu repeti, né? Então quero que você saiba disso. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Quando nós temos a oportunidade de olhar para cima, nós também temos a chance de nos enxergar, de olhar para dentro de nós. E se nós olhamos para dentro de nós, depois de ter o encontro com Deus, nós recebemos a cura, o perdão, e nós temos força e poder para compartilhar com os outros daquilo que Ele fez em nós, através da obra da cruz, e consequentemente poderemos influenciar os que estão ao nosso redor, para conhecer Jesus Cristo como o Senhor.
a voz de Deus continua ainda dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Que Deus nos dê força, derrame do seu Espírito sobre nós, para que nós tenhamos ânimo de dizer: eis-me aqui. Nós temos o ano de 2023 diante de nós. Minha oração é que Deus nos dê vida, nos dê saúde, para que nós possamos ter a ousadia de levar vidas aos pés de Jesus. Que a gente não fique esperando que o outro faça, mas que eu tenha a humildade, a ousadia de poder dizer: eis-me aqui. Isto é fazer missão, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Esse é um tempo que Deus nos proporciona, nesta noite de missão, desde que o culto começou até este momento que nós estamos encerrando. Ouvimos a palavra, ouvimos as ministrações. É Deus com grande amor falando a nós que a gente deve ir, que a gente deve ter compaixão para com as pessoas. E eu queria que você orasse um pouco, primeiro olhando para cima. Se você olhar para mim, você vai ficar frustrado, você vai ver quantos defeitos em mim, mas olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Permita ver aquele que está sentado no alto e sublime trono, saber que Ele está no comando, para que possa gerar rendição, dependência, para que Ele possa dar condições de você olhar para dentro de você, para que você possa também ter condições de olhar ao seu redor. Pessoas que precisam de Jesus, da salvação em Cristo. E eu e você não podemos dormir sem ter a consciência de que estamos preocupados e clamamos pela conversão dessas pessoas. Há muita gente ao nosso redor, pessoas boas, pessoas que amamos, precisa de Jesus. Eu e você somos o meio de Deus. Ore alguns instantes. Ó Deus, o Senhor sabe o que cada irmão está colocando no teu altar. Nós já te pedimos perdão pela nossa omissão, porque o Senhor tem nos oferecido a tua graça, e a tua graça é todo o recurso que o Senhor disponibiliza a nós. O Senhor tem ministrado também sobre nós o teu Espírito Santo. Pai, e nós queremos, ao sair daqui, sair com um propósito de ser um influenciador, um missionário, um fazedor de discípulo e discípula. Queremos ver pessoas conhecendo Jesus através de nós. Não queremos apenas trazer pessoas para a igreja, mas queremos levá-las a Jesus. Por isso precisamos de poder, de unção. Senhor, que tu possas se manifestar na vida de cada irmão e irmã, que o teu Espírito Santo possa revelar o teu poder, a tua graça, a tua pessoa, e isso possa gerar rendição, mas possa também trazer poder para fazer missão. Esse é o tempo que o Senhor nos dá. Por isso, Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Eu quero ministrar o teu Espírito Santo na vida de cada irmão e irmã, que o Senhor possa gerar poder, força, coragem, ousadia, para que ao sair daqui, saia com um propósito de viver intencionalmente o desejo de compartilhar de Jesus com as pessoas que ainda não o conhecem. Eu oro em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém.
Coloque a tua vida diante de Deus, a semana de atividade diante de Deus, os desafios da semana, né? Coloque diante de Deus. Diga para Deus com que propósito você deseja voltar para casa. Durante a semana, como é que você quer viver a vida com Deus? Que tipo de vivência com Deus você gostaria de ter durante a semana? Que experiência missionária você gostaria de viver durante a semana? Como é que você, fala para Deus como é que você quer colocar à disposição para servir na obra de Deus. Deixa Deus falar com você durante a semana. Você pode ser útil, Deus te deu dons, talentos. Saia com o propósito de buscar mais a Deus durante a semana. Orar mais, buscar mais na palavra. A nossa experiência com Deus nos faz mudar de vida. E se a nossa vida é mudada, nos faz ver aqueles que estão ao nosso redor precisando da salvação em Cristo. Ore assim. Deus, eu quero te louvar por esse tempo de culto. Eu quero te louvar por todos os irmãos e irmãs que cooperaram para que o culto pudesse ser realizado. Os irmãos da mídia, do som, os irmãos da diaconia, do ministério infantil, o ministério da música. Ó Deus, como essas pessoas são importantes, e eu quero ministrar sobre eles o teu melhor, quero abençoá-los, que o Senhor seja a motivação na vida deles. Eu quero te louvar pela vida de cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui. Que bom, Deus, que eles vieram. Eu quero ministrar o teu melhor no coração deles. Cada família aqui representada, Deus, eu quero clamar em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa assistir a vida e a família deles com teu Espírito Santo, trazendo revelação da palavra, trazendo poder para fazer missão, trazendo ali cura na família, trazendo ali cura física, cura emocional, cura espiritual. Ó Deus, trazendo sabedoria para dirigir a casa. Senhor, trazendo direção. Ó Deus, ajudando nas decisões. Senhor, tenha misericórdia. Agora nós estamos voltando para casa. Ó Deus, o Senhor sabe o grande desafio que é a nossa própria casa. Mas é ali que nós queremos ver a manifestação do teu poder. É ali que nós queremos ver mudança. É ali que nós queremos ver transformação. É ali que nós queremos ver poder. Senhor, nos ajude. Porque se nós buscarmos esse poder dentro da nossa casa, nossa igreja vai ser forte. Nós avançaremos e ganharemos outras vidas, outras famílias para o Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a buscar, a romper em fé. Buscar viver uma experiência com o Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. Não deixa a gente contentar com o pouco que a gente tem. Senhor, que a gente possa buscar do Senhor e da força do seu poder. Nos leva nesta confiança. Pai, mais uma vez, obrigado pela vida de cada irmão, irmã. Obrigado por este culto. E nos leva em paz. Que a tua presença possa voltar conosco. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Abençoa aqueles, Senhor, mais uma vez, que não puderam estar conosco. As famílias da igreja, nós colocamos no teu altar. Colocamos a nossa nação, colocamos a nossa cidade, se manifesta em poder. Nós precisamos do Senhor. Dá-nos força, Senhor, para testemunhar o teu nome neste mundo em que nós estamos vivendo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para sempre. Amém.